Aqui entrando ao vivo. Bom dia pessoal. Dia 5 de setembro, 6 horas em ponto. Estamos aqui novamente. Só fazer umas correções aqui. Pronto. Convidando o pessoal, sejam bem-vindos. Robson, seja bem-vindo, meu querido. Para ficar registrado aqui, nós estamos no 5º dia da nossa série de lives Inteligência Emocional por trás do livro de Provérbios. Deus colocou no coração de fazer esse projeto às 6 horas da manhã, de estar aqui meditando sobre a palavra, extraindo aquela necessidade daquilo que Ele nos quer dizer através da sua palavra de inteligência emocional. O que nós podemos extrair do livro de Provérbios? Já te adianto que, do meu ponto de vista, dentre os livros da Bíblia, na sequência, para mim, é o que a gente pode mais extrair inteligência emocional para aplicar no nosso dia a dia. Compreenda, são 31 capítulos do livro de Provérbios. O nosso mês tem a 30 a 31 dias. Então, praticamente todos os meses, você tem um capítulo para você ler, você tem um capítulo para tirar o entendimento da sabedoria, você tem um capítulo por dia para tirar a inteligência emocional e aplicar na sua vida. Em algum mês sim, mês não, vai ficar sobrando um capítulo a mais. E você lê ele rapidinho e aplica na sua vida. Se você fizesse isso por um mês, você vai ver e aplicar. Você vai ver como que é transformador na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu trabalho, dos seus projetos, da sua empresa. E é extraordinário. E também quero já deixar aqui falado para você que está assistindo aqui ao vivo, ou você que vai entrar mais tarde, vai assistir, vai ficar gravado lá no feed, a live. A partir de segunda-feira nós teremos participações especiais aqui, pessoas especiais, pessoas cristãs, pessoas que trazem Cristo na sua vida, no seu jeito de trabalhar, enfim, na sua família. Deus está cuidando de nós, nos detalhes, cuida de nós. E desejamos que essa palavra, esse dia, possa te fazer uma grande diferença na sua vida. Como nós fazemos sempre, vamos iniciar fazendo uma oração. Paizinho querido e amado, nesse momento damos início aos nossos trabalhos, ó Pai. Essa é uma hora de live onde nós meditamos na sua palavra diariamente através do livro de Provérbios. Hoje, no capítulo 5, nos dê o entendimento necessário, Pai, para que nós possamos servir de teu instrumento, para que o Senhor chegue a essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa passar-lhes o teu entendimento. Usa esse teu servo, diminua esse teu servo, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai. Abençoe essa pessoa que está assistindo essa live, abençoe seus trabalhos, abençoe a sua família, Pai. Se estiver passando alguma necessidade, entre com a providência, Pai. Entre com a providência física, material, principalmente espiritual, Pai. Resgate, Pai. Cure, transforme, liberte. Esse momento é teu, Senhor, como todos em nossas vidas. Mas faça a tua vontade nesse momento, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Altíssimo. É o que nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, como todos os inícios da live nós fazemos aqui, nós recapitulamos o que nós aprendemos até agora, o que nós conseguimos extrair de entendimentos até agora. Eu vou passar aqui para vocês um resuminho do que nós vimos até agora, certo? Olha o Everson aí, esse é companheiro. Bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo, meu querido. Esteja aí à vontade para chamar, para opinar, para dar o seu ponto de vista e ajude-nos
engrandecendo ainda mais essa live aí, que através da sua presença vai ser maravilhosa, extraordinária. Amém? Gente, no primeiro capítulo, no primeiro dia, capítulo 1, a minha esposa amada, meu tudo da minha vida. Recapitulando, no capítulo 1, nós aprendemos, Deus nos mostrou fundamento para a prosperidade e para a vida verdadeira, que é a sabedoria. No capítulo 2, Ele nos disse como receber tal sabedoria. No capítulo 3, nós aprendemos que quando a prosperidade vier, Deus nos chama para não esquecer de onde ela vem. Ele nos pede para honrar a palavra, para honrar até o nome de Deus com os nossos próprios bens. No capítulo 4, que nós vimos ontem, Salomão continuou a falar com seu filho sobre os benefícios. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Os benefícios e atributos da sabedoria, e nos deu o conselho valiosíssimo: adquira a sabedoria. E aprendemos que a fonte, aonde conseguimos a fonte dessa sabedoria. Amém? Hoje nós vamos entrar num assunto um pouquinho delicado para alguns, que trata um pouco, do meu ponto de vista, da sexualidade, trata de comportamentos estranhos, trata de situações estranhas. Ô Fábio, seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe, meu irmão. Hoje nós vamos, no capítulo 5, Deus trata sobre propagadores de falsas doutrinas e fala de relacionamentos, que é o que nós extraímos aqui hoje, né? Sobre relacionamentos estranhos, por assim dizer. Deixa eu abrir minhas anotações aqui. Deus nos aconselha não nos aproximarmos da mulher prostituta, tanto a profissional quanto a garota de programa, quanto aquela fornicadora que diz que mantém relações sexuais e adúltera. Também traz o mesmo entendimento. Se você jogar para a doutrina, você entende de comportamentos fora da palavra. Quando diz na palavra que não se adulteres, não, também está dizendo para no sentido de Deus, no sentido da religiosidade, você não adorar falsos profetas, você não adorar falsos deuses, nesse sentido também. Mas como nós tratamos de relacionamentos, nós vamos tirar a interpretação, vamos trabalhar sobre a interpretação de relacionamentos, trazer para a nossa família, trazer para o seu dia a dia. Então nós vamos tratar aqui de relacionamentos estranhos, e quando diz na palavra afasta-te da mulher prostituta, serve para a esposa, serve para a filha, serve para a mulher também. Afasta-te do homem também que tem atitudes que não conduzem com a sua realidade cristã. E é o que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Peço aqui a ajuda do meu querido Everson, que é muito mais experiente e letrado também, conhecedor da palavra de Deus, para poder nos abrilhantar aí. Fica à vontade, meu irmão. Aqui diz no capítulo 1, aliás, no versículo 1 do capítulo 5, vou ler só um trechinho para a gente dar entrada no nosso trabalho. Meu filho, esteja atento à minha sabedoria e ao meu conhecimento, inclina o teu ouvido. Veja bem, logo no início, Deus aqui, Ele nos chama a atenção, Ele nos diz para ficarmos atentos. Atentos ao quê? À sabedoria. E aquela sabedoria que nós estamos estudando aqui desde o capítulo 1, que é a sabedoria que provém da palavra, a sabedoria que nos dá um entendimento da palavra. No verso 2, ele continua nos dando dicas, né? Para que guardes, fique atento à minha sabedoria, para que guardes o meu conselho e os teus lábios conservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto agudo, como a espada de 2 fios. Nesse ponto nós entramos então no nosso entendimento de hoje. Nós vamos tratar sobre... Daniel, seja bem-vindo, meu querido. Neemias também.
Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar de comportamentos estranhos, de relacionamentos que trazem desgosto, que destroem nossas famílias, que são relacionamentos que não são abrangidos, que não são contemplados, que não são vividos sob os princípios cristãos. Aqui fiz algumas anotações para a gente poder entender um pouquinho, né? Lá em Êxodo 20, capítulo 14, não adulterarás, compreende o 7º mandamento divino do corpo da sua lei moral, estabelecido no Éden como instituição santa e imaculada. O casamento entre um homem e uma mulher traz em seu escopo o caráter imaculado e santo do Criador. Trata-se de uma união tão íntima que, após serem criados, o homem e a mulher, Deus os abençoou. Deus abençoou a família. Ele os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Está lá em Gênesis, capítulo 5, verso 2. Era um só corpo em cumplicidade, amor e pureza. E nós estamos tratando disso hoje. Como está a nossa casa? Como está o nosso relacionamento? Como está o relacionamento daquelas pessoas as quais nos rodeiam, as quais nos amam, as quais nos escutam, as quais nós temos a possibilidade de entrar com conselho, de orar por elas? Como estão esses relacionamentos? Como está a família cristã? Como está a minha família? Como está a sua família? Nessa live de hoje eu te convido a refletir, e se Deus te abençoa, que a sua família está bem nesse momento, se o seu relacionamento está bem nesse momento, como nesse momento, graças ao Pai do céu, o meu relacionamento está ótimo. Se você faz parte desse tipo de relacionamento que está tudo conforme as leis de Deus, parabéns, parabéns. Eu te convido, através dessa live, a você assistir, tirar os entendimentos necessários e ser exemplo na sua cidade, ser exemplo na sua família. Não ser exemplo de mostrar ou de se mostrar, não. De ser exemplo de que mesmo com dificuldade, mesmo com tentações, mesmo com esse mundo moderno cheio de facilidades sexuais que existem, que você seja um exemplo de que é possível manter um matrimônio debaixo das leis de Deus, que é possível manter um matrimônio debaixo do amor de Deus. Eu te convido também, se por acaso você não está numa situação desse tipo do seu relacionamento, ou se você é solteiro, que você absorva a palavra de maneira a usar isso no seu dia a dia para melhorar a sua vida, para você poder aconselhar outras pessoas e para a sua história ser uma história de superação em Cristo, e vai se tornar um exemplo maravilhoso para toda a sociedade, para toda a família, enfim, para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Mais um trechinho aqui que eu anotei, ó. A sexualidade foi dada ao homem como um presente de casamento do Criador. Dentre os propósitos da intimidade sexual estão a capacidade de gerar filhos, está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. A unidade do casal, em Gênesis 2, 24, mas também como fonte de alegria e prazer em uma relação de intimidade e admiração mútua. Está lá em Coríntios 4, 1, 16. A verdadeira fonte do contentamento sexual está na obediência da palavra de Deus. Através de um casamento, quando possível, bem planejado, monogâmico, heterossexual e que não necessite de recursos de moralidade para satisfazer desejos impuros e desejos egoístas. Aqui nós entramos, como a gente falou um pouquinho ontem, o Brasil ele é um país sensualizado. Em alguns lugares do mundo, pessoas acham que aqui no Brasil é só prostituição, é sexo em toda esquina, é só vulgaridade. E a gente, pelo menos nós que defendemos esses princípios cristãos, nós não queremos ser vistos assim, né? Então, o que eu posso fazer para dar um testemunho de que o meu casamento é um casamento debaixo das leis de Deus? O que você pode fazer para dar um testemunho de que a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, é uma relação
debaixo das ordens, debaixo dos princípios cristãos. Te convido a essa reflexão para que a gente possa fazer, no princípio, antes de tudo, que a gente possa fazer uma autorreflexão. Não estou aqui para julgar, não estou aqui para julgar. Eu talvez seja o pior de todos os pecadores que teve nesse sentido. Quando solteiro, minha vida sexual era desregrada, era muito dentro de prostíbulos, era uma vida triste, era uma vida muito vazia, muito vazia. E eu me considero um exemplo de que Cristo cura, Cristo liberta, Cristo salva, Cristo ajuda. E é isso que eu quero passar para vocês através dessas lives. Que vocês retirem o entendimento necessário para aplicar na vida de vocês. E ter um casamento abençoado, ter um relacionamento abençoado debaixo dos princípios cristãos. Deus nos convida a isso através da palavra dele. Quando ele nos chama aqui de relacionamentos estranhos, a mulher estranha destila mel, o seu paladar mais suave. Está falando sobre as seduções do mundo. Nós que somos casados, você talvez que é casado, ou até quem é solteiro, as tentações aí fora são enormes, né? Facilidades, hoje com o WhatsApp qualquer um te manda mensagem, qualquer um te envia foto, qualquer um pode te tentar. E como que você consegue ficar firme nisso? Primeiro, tenha um relacionamento sincero, um relacionamento aberto, tenha diálogo com a sua parceira ou com o seu parceiro. Olha aí que o Everson falou bem isso. O inimigo quer destruir a família e usa a sexualidade deturpada para isso. Mas a comunhão constante com Deus nos blinda disso. E é bem isso, Everson. O Everson só engrandece aqui. Se você quiser entrar aqui para a gente dividir a tela também, fique à vontade, viu, meu irmão? É um prazer enorme ter essa participação. Você que está nos assistindo, quiser participar também, enviar perguntas, fiquem à vontade. O inimigo, ele quer destruir a família. Quantas vezes durante o dia você percebe mensagens na TV, mensagens no rádio, mensagens visuais em propagandas de outdoor, em propagandas em carros, em propagandas em lojas, que são contra princípios familiares. Veja, algum tempo atrás nós estávamos vivendo uma família mais unida, uma família em que havia amor cristão, uma família que Deus estava presente. Hoje em dia, em algumas escolas, eu vi um pregador, me faltou o nome agora, em algumas escolas dos Estados Unidos, foi proibido de colocar de se falar de Jesus Cristo. Pediram para tirar Jesus Cristo das escolas. Aí passou algum tempo, começaram aqueles atentados em escolas, aí foram perguntar para esse pregador. E ele disse: vocês pediram para Deus sair das escolas, e agora vocês querem que eu fale para vocês o que está acontecendo? É só olhar. E assim é com a nossa família também. Você chama Deus para dentro da sua família, você sem perceber está expulsando Deus da sua família. Olha, algum tempo atrás, antes de compreender a palavra, antes de me entregar para Jesus, a minha casa era cheia de quadros, era cheia de imagens que hoje eu vejo claramente que eram contra o desejo de Deus para a minha vida. Então, assim, o ambiente seu, não estou só falando do interior, o exterior também. O exterior geralmente ele está representando como está o seu interior. Então, se a sua casa está bagunçada, se a sua casa tem quadros, tem imagens que nos levem a uma sensualidade, que nos levem a uma idolatria, dentro você está estranho também. Então tudo isso é brecha para o inimigo entrar dentro da sua casa. Cláudio, mas eu tenho um quadro de rock, eu tinha um quadro de rock lá, que eu não sabia inglês, estava escrito um palavrão em inglês lá, e estava dentro da minha casa, da minha sala. Não tem nada demais, né? O rock, né? A música, mas o que traz
determinadas imagens, determinadas palavras que você traz para dentro da sua casa. Tudo isso deturpa, tudo isso destrói a família. E voltando para os relacionamentos impuros, é esse o termo que eu queria chegar aqui, nesse momento, para a gente poder falar sobre um assunto tão delicado que me atinge muito por ter muito tempo, antes de conhecer a minha atual esposa, eu levava uma vida muito desregrada, levava uma vida muito torta, e quando Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele me encontrou, eu pude ver que quão difícil que são as coisas. E veja, você às vezes não vai entender, é um assunto delicado, mas às vezes você traz consigo, você traz com a sua vida algo da sua infância, algo da sua desde o berço, ou então ainda dentro da barriga da sua mãe. Você traz sensações, você traz experiências que você inconscientemente ainda causa resultados negativos na sua vida. Casos de abuso de infância, casos de agressão, isso daí deturpam a situação do ser humano e ele acaba em determinado momento se tornando uma pessoa viciada em sexo, por exemplo. Então são várias situações. Primeiro, eu chamo de princípio para você poder mudar qualquer coisa. O que você precisa para mudar qualquer coisa? Primeiro, perceber que algo está errado. PDA eu chamo. Primeiro é perceber que algo está errado. Segundo é decidir se você quer mudar. Tem gente que percebe que a vida não está bem, percebe que ele está errado, percebe que ele está indo contra a esposa, ou contra o marido, contra a família, contra os filhos, que ele está indo contra Deus. E na hora de decidir, a pessoa decide ficar como está, ela não decide melhorar, ela acha que como está bom. Então o primeiro passo é perceber se algo está errado na sua vida. O segundo passo é decidir, tomar decisão, você quer mudar ou não quer mudar? Se você decidiu mudar, então você tem que ir para o terceiro passo, que é agir, PDA, perceber, decidir e agir. Você percebeu que algo está errado, você tem que decidir mudar e você tem que agir para mudar. Pela minha vida desregrada que eu tinha quando solteiro, que eu trouxe para o meu casamento, eu tinha certas atitudes para com a minha esposa que eu não entendia. Eu não entendia por que eu agia daquele jeito, por que eu tinha aquela forma de agir. E você vai buscando na mente, fazendo o curso de coach, o primeiro curso que eu fiz, não foi com o Everson aqui, foi com a Cássia, com a Patrícia. Lá no curso, destravou minha mente, eu entendi, eu descobri, eu relembrei que eu havia sido abusado na minha infância. E a partir do momento que eu relembrei tudo aquilo, me veio o entendimento por que eu agia como eu agia. Por que eu tratava todas as minhas namoradas como eu tratava. Por que eu tratava minha esposa como eu tratava. E a partir do entendimento que eu percebi que tinha algo errado, eu descobri de onde que vinha esse erro, veio o segundo passo, decidir. Eu podia decidir manter, ficar como eu estava, ou decidir mudar. Eu decidi mudar. Não foi fácil. Não foi fácil chegar para minha esposa e relatar que eu havia sido abusado. Não foi fácil. Até hoje eu não consegui falar com a minha família isso, né? Mas eu creio que eles já sabem, porque nas minhas palestras eu falo, onde eu vou, eu falo, e a gente tem que alertar as pessoas, alertar as famílias sobre isso. Então, a partir desse momento, eu sentei, conversei com a minha esposa. Então ela entendeu também e compreendeu. Por isso que você age assim, por isso que você fazia aquilo. E a partir do momento que você entende que você em certos momentos você não vai conseguir sozinho, você se abre para pessoas certas, para pessoas que te amam, para pessoas que querem te ajudar, então você consegue. Debaixo de Deus, debaixo de orações, você vai conseguir. E hoje eu posso te falar que a minha vida melhorou 500%, porque primeiro nós deixamos Deus entrar na nossa casa.
Depois que ele entra, aí Jesus começa a limpar a sujeira na sua casa. Na minha casa foi assim, ele começou a me limpar, começou a tirar da minha vida as coisas ruins. Geilson, seja bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe. Jesus entrou na minha vida, começou a tirar da minha vida as coisas ruins, esse lado podre que eu tinha, que eu carregava comigo, aquela criança abusada, que achava, agora adulta, ela achava que era errada, ela se autopunia, ela se automutilava. Minha filha Joyce, seja bem-vinda, minha querida, bom te ver aí. Então assim, aquela criança, se ela não for resolvida, se ela não for acolhida por você, mesmo se você entender, se você tem que entender que você não teve culpa daquilo, que seus pais não tiveram culpa daquilo, seus pais não estavam em casa, às vezes estavam trabalhando, e a criança, tem certas pessoas que sofreram abuso que dizem, mas meus pais não viram. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Talvez você no lugar deles, talvez você teria errado também. A Débora, olha aí a Débora, nutricionista de sucesso, uma pessoa iluminada, fez o coach conosco, inclusive, olha Deus, como é que Deus trabalha, né? A Débora estava no meu grupo, na minha turma, quando a gente fazendo um exercício de ferramentas de coach. Naquele momento, ali junto com a Débora, mais 2 amigos, nós estávamos no grupo, naquele momento eu descobri que eu havia sido abusado. E naquele momento eu fui acolhido pela Débora, fui acolhido por esses 2 amigos que estavam lá. Não entendia, chorava muito, era muito, muito triste, porque assim, eu não tinha memória dos meus 8 aos 12 anos de idade, eu não tinha memória. Eu não lembrava das coisas boas e não lembrava das coisas ruins também. O cérebro, ele tem uma função, eu aprendi lá, né, que o cérebro tem uma função que quando determinadas pessoas, quando sofrem alguns traumas, o cérebro bloqueia, para você não ficar sofrendo, né? Então você não lembra mais daquilo. Só que eu não lembrava dos meus aniversários, não lembrava da minha mãe, momentos com a minha mãe, momentos com meu pai, não lembrava de nada. Simplesmente havia apagado. Só que naquele momento, eu nem me lembro qual foi o exercício, só sei que foram vindo as lembranças, e chorando muito, e sentindo fisicamente as dores, sentindo emocionalmente as dores, sentindo um lixo, se sentindo impotente, e vindo tudo aquilo. Aí o pessoal, a Débora, os meninos que estavam ali, acolheram sabiamente. Aí veio o Marcelinho, que era instrutor também, e em determinado momento, né, foi tão louco, que em determinado momento ele perguntou para mim assim, o que você vai fazer de bom com isso? Eu havia acabado de, não descobrir, mas de relembrar que eu havia sido abusado, e vinham outros fatores na minha mente. Eu falo assim, agora então é por isso que eu faço isso, é por isso que eu fiz aquilo, é por isso que eu fiz aquilo. Vai clareando a sua mente, você vai abrindo, vai relembrando tudo aquilo, aquelas dores. E o rapaz ainda veio e me perguntou o que eu ia fazer de bom com aquilo. A primeira reação foi vontade de dar um soco nele. Mas depois você para pensar, com o pessoal, todo mundo apoiando ali. Eu na hora veio um insight, né? Falei assim, vou usar nas minhas palestras. Eu já estava palestrando em escolas e eu coloquei de um jeito assim lúdico, né? E ao mesmo tempo profundo, ficou excelente, modéstia à parte na palestra. E só no ano passado nós palestramos para mais de 4.500 pessoas, entre pais e crianças. E em 2019, durante a palestra ou após a palestra, foi descoberto, né, a pessoa se revelou 3 crianças, um adolescente e 2 crianças que estavam sofrendo abuso sexual. E através da palestra, elas se identificaram, né?
e se sentindo fortes para denunciar, para falar. Então, veja, independente de como foi a sua história, independente de como, o que você passou, qual que foi o seu sofrimento, qual que foi a sua dor, Deus vai te usar para você salvar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas, para o seu exemplo, para a sua dor, para aquilo tudo que você passou, te torna um especialista naquela área. Então, quando você fala daquilo que você passou, quando você fala da sua dificuldade, quando você fala da sua dor, e a pessoa olha hoje você é um profissional de sucesso, independente se você está sendo de sucesso nas mídias, não, de sucesso na sua área. Se você é um pedreiro, é uma excelente profissão, você é um pedreiro de sucesso, você faz as coisas certas, ter sucesso é fazer as coisas certas e ser inspiração para outras pessoas. Não é o nível de seguidor que determina o teu sucesso, é o que você faz, fazer bem feito, debaixo dos mandamentos de Deus e inspirar outras pessoas. Amém? A Débora diz, instrumento de Deus, nós somos, não é Débora, nós somos. O Jason diz, Deus sempre é contigo e hoje você é um instrumento nas mãos do nosso Senhor. Amém, cara? Amém. A gente não entende os passos dele, né? Eu sei que hoje, olhando para trás, eu vejo que em todos os momentos ele esteve comigo. Em todos os momentos ele esteve comigo. Está comigo e ainda vai estar, se ele quiser, pelo tempo que ele quiser, me usando para que ele possa ajudar outras pessoas. E essas lives que ele colocou no coração, 6 horas da manhã, num sábado, olha aí, e vai ficar gravado, as pessoas vão assistir depois, e se ajudar alguém, já vai ser bênção, não é verdade? Já vai ser bênção. Então eu quero trazer para vocês assim, Cláudio, por que você está contando a sua história hoje no capítulo 5 de Provérbios? Que eu senti no coração e eu entendi o quê? Que um fato ocorrido na minha vida, na minha infância, estava destruindo todos os meus relacionamentos, estava destruindo a minha família, estava destruindo o meu casamento, estava destruindo a minha imagem perante Deus, estava acabando com a minha vida. E Deus, lá, minha esposa escreveu lá, a ressignificação da nossa dor pode ser a chave para curar a dor de outros. É isso aí. Minha esposa é minha coach financeira, minha coach de relacionamentos, minha coach espiritual. A minha melhor versão é a minha esposa. E a gente sabendo disso, o que eu tinha passado lá atrás, eu fazia mal para mim, eu tinha um fato que até hoje isso eu não consigo. É assim, eu entro em banheiros masculinos, né? Vamos supor no shopping, para fazer o número 2, eu faço tranquilo, não tem problema. Agora, para fazer xixi, eu entro no banheiro, se tiver alguém, eu entro dentro da portinha, eu não consigo usar aquele mesmo lugar que fica um do lado do outro ali fazendo xixi. Eu entro na portinha, eu fecho a portinha. Se tiver alguém dentro do banheiro, não consigo fazer xixi. Até o banheiro sair de todo mundo lá de dentro, eu não consigo. Eu não entendia, nunca entendi por que acontecia isso, por que eu travava. E lá no curso de coach, lá que veio esse entendimento que grande parte dos abusos eram em banheiros, né? Então o cérebro ali ele não fez alguma trava e ainda essa de tudo isso daí eu ainda não consegui superar ainda, né? Mas eu entendi como que eu me mutilava, como que eu atacava as pessoas, como que eu tratava todas as mulheres com quem eu me relacionava, eu tratava como lixo, eu só me sentia bem quando eu ia para casas de prostituição. Quando eu ia lá e ficava lá, às vezes não saía com ninguém, só ficar lá. Eu sentia que eu tinha que ficar lá.
Não falando mal dessas pessoas de jeito nenhum, que elas precisam de salvação, elas precisam serem alcançadas pela graça de Deus. Mas eu me sentia um lixo e eu só me sentia bem em meio a situações de lixo. E quando eu saía de lá, eu trazia isso para a minha vida. Eu trazia esse lixo para o meu dia a dia, eu trazia esse lixo para a minha casa, eu trazia esse lixo para os meus relacionamentos. E isso foi me minando durante 30 e poucos anos, quase 40 anos. E o importante é que, olha lá, como o Everson disse aqui, tudo que tinha que acontecer, aconteceu para ser uma bênção. Graças a Deus você entendeu o seu propósito. É isso aí. Aí tem gente, uma certa vez eu estava conversando numa palestra, e a pessoa me falou assim, mas Deus fez você passar tudo isso para te usar agora? Né? A pessoa não tem intimidade com Deus. Então, assim, se fosse eu antigamente, eu já ia xingar, já ia um monte. Né? Mas aquela pergunta, né? Assim, mas Deus fez você passar isso para te usar agora? Não. Ele não fez isso. Claro que não fez. Ele não escolhe. Deus não decide por nós. Deus não decide por aquelas pessoas que foram os abusadores. Cada um tem a sua decisão. Nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Só que nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. Né? E pela misericórdia, pela graça dele, mesmo ele sabendo que ele poderia intervir e não podia, né, não queria, porque ele nos deu o livre-arbítrio, o que ele fez? Durante todo esse tempo, ele cuidou de mim. Ele cuidou de mim, que diversas vezes eu tive atitudes inconscientemente suicidas, né, inconscientemente de acabar com a minha vida, porque eu era um lixo, porque eu não servia para estar aqui, que eu não servia para nada. Inconscientemente eu tinha essa vontade. Hoje, olhando, eu percebo que quem faz aquilo que eu fiz é porque queria se matar, não tinha outra explicação. E nesses momentos, todos os momentos, mas nesses momentos, ele cuidou de mim. Ele não deixou acontecer, não deixou eu pegar nenhuma doença, não deixou eu virar um viciado em drogas, não me deixou nada. Ele me, dentro de toda essa história, ele me blindou. Ele me blindou para quê? Para nesse momento, naquele curso de coach, naquele dia, através das histórias, através do treinamento, através do tratamento que estava sendo feito ali, naquele momento que abriu a chave e caiu tudo aquilo de ruim na minha vida, na minha mente, no mesmo instante, as pessoas certas, na hora certa, tudo é cuidado de Deus, tudo é o cuidado de Deus. Aí naquele momento eu saí de lá leve. Eu só vim um pouco assustado, porque eu falei, vou contar para minha esposa, como que minha esposa vai reagir, né? Eu tinha medo dela falar assim, então é por isso que você faz, então eu estou indo embora. E não, novamente a pessoa certa no lugar certo. Ela me acolheu, me compreendeu e me ajudou. Então assim, ele não fez eu passar o que eu passei para me usar. Ele aproveitou do que eu passei para que eu fosse um instrumento dele hoje para ele ajudar outras pessoas. Clóvis não tem mérito nenhum. O mérito é ter de alguma forma ele olhado lá de cima e falado assim, eu quero você. Isso para mim me basta. Amém? Olha lá, o Everson diz, Deus transforma em bênçãos até mesmo em meio a escolhas erradas que fazemos. É isso aí. Eu sou um exemplo disso, com certeza. Com certeza ele pega a nossa vida, ele pega o lixo e transforma em ouro. Está na Bíblia, né? Deus usa os loucos para confundir aqueles que se acham sábios. Algo assim, me fugiu agora. Mas então eu trouxe essa história para vocês entenderem que às vezes
você que vai estar assistindo a live depois, às vezes você pode compreender, entender ou ver que você tem uma atitude que você traz na sua vida e você não sabe por que você age assim, né? Às vezes você não gosta, assim como eu não gostava de tratar as pessoas como eu tratava, fazia mal para elas, mas fazia talvez muito mais mal para mim, e você não sabe por quê. Então busque, se você não conseguir sozinho, busque um profissional, busque, para mim me ajudou foi o coach, né? Mas se você não tem intimidade, busque um psicólogo, um psicanalista, um pastor, um padre, uma pessoa para você conversar e tentar se entender. A parte do autoconhecimento é importantíssima, que a partir do momento que você se conhece, você sabe onde está a sua fraqueza, você sabe onde está a sua força, então você tem uma maior experiência, você tem maiores possibilidades de tomar a decisão certa. E veja, nós nunca vamos estar certo 100%. Às vezes você vai cair, às vezes você vai tropeçar, mas a única coisa que eu te falo, que você estando em Deus, mesmo se você cair, mesmo se você tropeçar, mesmo se você errar, claro que ele vai ficar triste, é pecado, tudo isso, mas mesmo se tudo isso acontecer, ele vai colocar uma pessoa especial do seu lado, ele vai colocar uma pessoa no seu caminho, ele vai colocar um anjo de Deus na terra, uma pessoa que vai te trazer para o caminho de novo, às vezes com uma pergunta, às vezes com uma chamada de atenção, às vezes com um silêncio, enfim, ele usa quem ele quer do jeito que ele quer, mas se você estiver debaixo do jugo de Jesus, debaixo do jugo de Deus, ele não vai te abandonar, e quando ele silenciar, é para que você silencie também. Eu costumo dizer, eu falo, não é fácil fazer, né? Que quando a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada, né? Fica quieto. E assim é também com Deus. Quando Ele silencia, quando você ora, você não consegue sentir a presença, você olha, você não está errado, você está tudo certo, você está fazendo tudo certo, mas ainda assim Deus não fala com você, então o que você faz? Fica quieto, não faz nada. Ore mais ainda, ajoelhe mais ainda, consagre mais ainda. Algo, Ele está querendo que você entenda ou ouça algo através do silêncio dele. Não perca essa oportunidade. Deixa Ele te usar, deixa Ele te encontrar, deixa Ele te limpar, deixa Ele te resgatar. Amém? A minha filha, ei, Deus colocou você nas nossas vidas, Pai, nosso líder. Essa menina é da nossa mais autoestima, tem um amor enorme por você, viu, Joyce? Você, Deus, é um desses anjos que Ele colocou no nosso caminho para trazer alegria para a gente, para nos mostrar por que a gente foi chamado por Ele, né? Às vezes só dá um abraço, desculpa aí, gente, não é fácil a glória de Deus é enorme demais. Ele pega a gente e coloca na nossa igreja junto com os nossos jovens, e eles olham pra gente e acham que a gente é especial. Eles olham pra gente e acham que tem muito para aprender com a gente, sendo que na verdade nós é que aprendemos muito com os nossos jovens, nós que fomos acolhidos pela nossa igreja, pelos nossos jovens, e tem sido bênção, tem sido maravilhoso estar entre eles e aprender mais de Cristo, receber o carinho, receber o amor deles. Tem sido maravilhoso.
A Joyce é a nossa filha querida, do coração. Amém? Olha lá o Everson. Desculpa aí, viu, Everson? Jesus é muito... A glória dele vem sobre nós e a gente não consegue segurar. Clóvis, explica como você se sente, o que significa na prática arrancar um olho ou cortar uma mão se eles te fazem pecar. Se aplica a esse assunto de Provérbios sobre pureza. Everson, esses tempos atrás, algum tempo atrás, não sei se é essa a resposta, né? Que, se eu entendi bem, mas na prática arrancar um olho ou arrancar uma mão, para mim chegou a ser uma opção verdadeira no sentido físico, né? No sentido assim, até eu entender por que eu fazia o que eu fazia, por que eu agia como eu agia. Eu achava que o problema era eu, realmente. Eu cheguei a pensar, muitas vezes, falar assim, e se eu ficasse cego, né? Se Deus me fizesse ficar cego, porque eu achava que o meu problema estava naquilo que eu via, né? Que eu via sexualidade em tudo. Eu via uma árvore meio torta, eu já imaginava uma mulher naquela árvore, tão absurdo que era. E eu pensava, eu cheguei a pensar, sinceramente, infelizmente, cheguei a pensar assim, eu podia, né? Não tenho coragem de arrancar os olhos, mas podia acontecer alguma coisa para mim ficar cego, porque aí não vai acontecer o que está acontecendo. Aí você vai estudando, você vai conversando com outras pessoas, você vai entendendo que o problema não está na visão, o problema não está no órgão sexual, o problema, né, não está na mão, o problema não está arrancar os olhos, né? O problema não é aquilo que está, eu digo a mente, mas assim, eu entendo que é mais profundo, né? Está na mente, mas está lá no profundo, está lá no sentimento, está lá na... Ó, a Paty entrou aí, segunda-feira nós vamos estar na live extraordinária. Seja bem-vinda, a Paty também, maravilhosa, estava lá no nosso primeiro coach também, no curso que eu fiz, também uma pessoa especial. Então, Everson, quando nos falam isso, agora me fugiu, que eu estou meio confuso aqui, mas não me recordo se é um princípio bíblico, se está na Bíblia isso, Everson. Depois se você puder me dar só uma lembrança sobre arrancar o olho, arrancar a mão e algo assim, parece que tem, mas eu não me recordo bem. Mas para mim, Deus está nos falando o seguinte: você tem que arrancar aquilo que te faz mal, né? Mas antes de arrancar, você tem que descobrir o que te faz mal, né? O que te faz agir como você age. A gente tem que aprofundar. Por isso que é bacana o processo de coaching, assim como psicólogo, dependendo da profundidade, psicoterapeuta, profissionais experientes, para ajudar a pessoa a descobrir o motivo que ela faz o que ela faz. Na verdade, às vezes assim, a minha esposa fala, Deus não nos mutilou fisicamente, mas para que Ele pudesse habitar nossas vidas, Ele nos quebrou como pessoa e como casal e fez vasos novos. Gente, um dia eu quero dar uma palestra, uma pregação, quero falar só disso mesmo. Everson. O Everson está me lembrando aqui que isso foi Jesus que nos falou, né? Sobre arrancar aquilo que te faz mal, aquilo que te leva ao pecado. Então, como eu estava falando, entendimento meu, né? Percepção minha. Assim como eu entendia, né? E eu creio que não é isso que Deus quer, ou então, se for, que seja aquilo, né? Só que no meu caso, né? Não era o olhar, não era o físico, né? Não era o meu órgão sexual, não era a minha visão, não eram meus olhos que me levava para o pecado. Era algo que estava dentro de mim
que inconscientemente estava lá dentro de mim, o consciente não sabia, mas o inconsciente estava toda hora cutucando, e a criança que existia dentro de mim se sentia culpada por aquilo que tinha acontecido. Porque você não tem reação, você não consegue falar não, você não consegue afastar, você por horas você pensa que você gosta. É triste demais, é triste demais. Então você traz isso consigo e você se culpa. A partir do momento que você passa a ter consciência de que aquilo é errado, você se culpa. E quando você não sabe, né, como foi no meu caso, que eu não lembrava, mas estava lá dentro de mim, isso refletia para o meu exterior em forma de agressão contra outras pessoas com quem eu me relacionava, contra as namoradas, contra a minha esposa, e principalmente contra o meu próprio corpo, contra a minha própria vida. Eu falo que eu tinha um botãozinho em mim que era assim: quando tudo estava maravilhoso, quando eu estava voando bem, quando estava tudo tranquilo, do nada eu criava alguma situação que era para a pessoa que estava comigo, namorada ou esposa, assim, não te quero mais, tchau. Ou então eu ia para casa, para prostíbulo na sexta-feira, ia embora só na quarta-feira, ficava lá socado lá dentro e destruindo a minha vida, me maltratando, me mutilando, vamos falar assim, tentando acabar com a minha vida. E então, em relação ao que o Everson disse de mutilar, que Jesus disse em um dos seus sermões lá, no meu caso, eu tinha que encontrar o que estava, qual que era o meu problema, o que fazia eu agir como eu estava agindo. Então não adiantaria no meu caso, se eu ficasse cego, eu ia imaginar, eu ia ficar pensando, e às vezes com o toque, tocar em alguma coisa e achar que estava acontecendo alguma coisa, entendeu? Arranca o órgão sexual, arranca o órgão sexual, mas é mais profundo, né, do que o físico, no meu caso. Então foi necessário, por isso que eu falo, Deus é maravilhoso. A gente está falando aqui, falta só 10 minutos já, está voando isso. No meu caso, hoje, olhando para trás, quando Deus me chamou e Ele começou a trabalhar na minha vida para eu estar onde eu estou hoje, Ele foi me direcionando para certas situações. Quando eu fui fazer o curso de coach, na verdade, quando eu liguei atrás, eu queria fazer um curso de PNL. Aí Deus já começou a trabalhar através da atendente lá do IBC. Que ela falou assim: mas por que você quer fazer o curso? Para mim te entender. Eu falei assim: eu sou palestrante, eu quero instrumentos para eu aplicar na minha palestra. Eu não queria fazer coach, não. Aí ela falou assim: mas vai ser bom, faz sim. E eu acabei indo. Hoje eu vejo que tudo foi direcionamento de Deus. Me levou para o curso de coach para eu me tratar. Né? Para eu me tratar. Colocou eu com uma turma especial, uma turma com um instrutor especial. Todas as turmas são, né? A gente está na hora certa, com o lugar certo, com as pessoas certas. E ali começou o meu tratamento de autoconhecimento. E tanto é que eu saí de lá, eu achei que estava tudo certo, né? E na segunda vez que eu fui convidado para ser anjo na turma de coach, inclusive do Everson, que vai estar palestrando conosco, vai estar aqui na live conosco, aí lá no curso que eu fui, eu falei assim: bom, primeiro eu fiz para mim resolver, então o segundo é para mim pegar a ferramenta. E lá, novamente, Deus me surpreendeu que não tinha tudo se resolvido ainda com relação a isso. Porque eu entendi o que acontecia e eu ainda não conseguia, eu melhorei bastante, mas eu ainda não conseguia parar de tratar mal, no caso, a minha esposa. Eu ainda tratava ela muito mal. E o nosso casamento, a nossa relação, ela em especial, tratava muito mal. E nesse segundo curso que eu tive a oportunidade de estar lá como anjo, na verdade eu senti que foi o fechamento de um ciclo. Que lá realmente a cura começou no primeiro curso e o final foi no segundo. Que desde então eu posso dizer que nós estamos curados pela honra e glória de Deus Pai Nosso Senhor.
O Everson diz: parar de assistir certos programas, não acessar certos sites, deixar de seguir certas pessoas. Poderia ser exemplo de cortar a mão, o olho. Está certíssimo, viu, Everson? Certíssimo, certíssimo também. Se a pessoa já tem dentro dela uma carnalidade voltada para o sexo, para a sexualidade, com certeza, qualquer coisa que você vê que desperta aquilo em você, se você puder bloquear, é uma forma, sim, muito bom colocado, ótimo, viu, Everson? Muito bom. Daí, com certeza, antes de eu descobrir o que me fazia mal lá no fundo, por que eu agia como eu agia, isso foi uma das atitudes que eu tomei, né, de evitar muito disso. Ajudou bastante, só que no meu caso não resolveu, porque era mais profundo, né? Mas evita aí, mais de 80% dos problemas que a gente traz conosco em nossa vida nesse campo aí, né? É muito louco, muito louco. Gente que está falando que já está nos finalzinhos dos minutos, né? Eu amo estar aqui com vocês, eu amo fazer essas lives. Não me sinto mal de expor alguma situação minha, até porque eu creio que o propósito maior é de Deus. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe que se eu puder servir de exemplo para Ele alcançar outras almas, que assim seja. Amém? Eu quero pedir para você que está assistindo aí agora, ou para você que vai assistir depois, se você em algum momento a live tocou no seu coração, Deus tocou no seu coração, veja bem, não é o Clóvis, é Deus que nos usa nesse momento, usa o Everson, a Paty, a Débora, a minha esposa, todos que passaram, estão passando por aqui, é Deus que nos usa. Então, se você sentiu tocado em algum momento, se o Espírito Santo falou no seu ouvido, se de repente você quer se reconciliar com Deus, você quer se reconciliar com Jesus Cristo, ou se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dá um oi aí para mim se você estiver na sala. Se você não estiver na sala, você está assistindo a live depois e ficou tocado por Jesus, manda um WhatsApp para mim, tem lá na bio, tem meu número, manda um WhatsApp lá, me conta a sua história, vamos conversar, eu quero orar por você, eu quero que você seja um instrumento para que você aceite a Jesus Cristo e que você seja salvo. Que o final de todas as coisas, de todo o propósito nosso, é ganhar almas para Deus. Amém? Então vou fazer uma oração aqui, já estamos finalizando. Quero agradecer, Everson, obrigado, meu irmão, de coração, cara. Você engrandece muito nossas lives. A minha esposa, a minha razão de viver, minha melhor versão. A minha filha Joyce, que passou por aqui. A Débora, que esteve naquele momento maravilhoso da minha vida comigo também. A Paty, que vai estar junto com nós segunda-feira. Enfim, o Sidney, todos que passaram por aqui, muito obrigado. Você que está assistindo aí gravada depois, convide alguém para assistir a live, compartilhe a live com quem você achou que deva assistir. Eu vou orar por vocês nesse momento agora. Paizinho querido e amado, nesse momento te entregamos, Pai, nossos trabalhos de hoje. Foi uma honra, meu Senhor, uma honra o Senhor ter visto algo nesse teu servo para que o Senhor pudesse usar para alcançar outras pessoas, Senhor. Eu não sou digno de nada, de nada, de nada. Toda honra e toda glória é só tua, Pai, só tua, só tua. Te agradeço por essas pessoas que passaram aqui. Te peço, Pai, abençoa, ilumina, cuide dessas pessoas que passaram por essa live, aquelas que estão assistindo, que vão assistir ela gravada depois. Abençoa seus lares, abençoa suas vidas. Que a tua palavra, Senhor, que foi falada hoje aqui, entre nos corações e no seu tempo floresça, que no seu tempo dê os frutos necessários, Pai. Que o Senhor possa colher aonde o Senhor semeou e aonde o Senhor não semeou, Senhor. Porque Tu é Deus, Tu é nosso Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos e te honramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo.
cuide dessas pessoas, Pai. É tudo que eu te peço, Senhor. Tudo que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado de coração por vocês. 5 segundos, 4. Deus abençoe, gente. Nos vemos.